Queridos irmãos batistas do Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão, queridas igrejas que fazem parte da Convenção Batista do Tocantins, nós chegamos ao final de mais um ano e neste final de ano gostaríamos de trazer para os irmãos algumas informações, esclarecimentos que julgamos serem importantes, necessários, para que todas as nossas igrejas, todos os nossos membros de nossas igrejas, conheçam bem como funciona a convenção e até pensem em como elas podem se envolver da melhor maneira possível com as ações que são o propósito da convenção. A convenção é uma organização associativa de todas as igrejas. As igrejas criaram a convenção com o propósito de melhor desenvolver, otimizar as ações que fazem parte das responsabilidades missionárias e denominacionais de cada uma das nossas igrejas. Portanto, nós cremos que todas as igrejas precisam entender qual é a relação que elas mantêm com a convenção. A convenção pertence às igrejas. Ela é serva das igrejas. Portanto, cada igreja deve olhar para si mesma como convenção, porque a convenção é a união, é a soma de todas as igrejas que fazem parte dela. Entre as atividades da convenção está a realização das assembleias deliberativas, que são aqueles encontros em que a convenção, por meio do seu conselho, presta contas às igrejas. As assembleias deliberativas são aquelas assembleias, como acontece nas sessões administrativas das igrejas, em que se presta contas de tudo que a convenção faz para que as igrejas, recebendo essa prestação de contas, analisem, avaliem, apreciem tudo e votem a respeito dessa prestação de contas. Recentemente, agora em novembro, nós tivemos a nossa 39ª Assembleia da Convenção. Realizou-se em Araguaína, na primeira igreja batista de Araguaína, com ênfase no aniversário daquela igreja no mês de novembro. Nesta 39ª Assembleia, nós elegemos a nova diretoria da convenção. Além disso, nós renovamos o nosso conselho, que estatutariamente é renovado por partes a cada assembleia deliberativa. A nossa diretoria ficou composta da seguinte maneira: presidente, pastor Jarbas Pereira, de Conceição do Araguaia; vice-presidentes, pastor Tomás e pastor Jademir, respectivamente, de Palmas e Carolina, no Maranhão. Temos 3 secretários, o pastor J. Júnior, que é pastor de jovens da PIB de Palmas, a irmã Dicimeire, da PIB de Taquaralto, e o irmão Josias, lá da nossa querida PIB de Colinas. Além da eleição da nova diretoria, a Assembleia fez a renovação do Conselho. Por conta de nossos documentos estatutários e regimentais, em cada Assembleia o nosso Conselho é renovado em parte para dar oportunidade a novos líderes, melhor representação de todo o campo, para que possamos trabalhar melhor. Então o novo Conselho foi somado dos seguintes irmãos: 4 membros efetivos, que foram o pastor Manuel Messias, de Araguaína, o pastor Hernandes, de Paraíso, o pastor Orbásio, de Palmas, e o pastor Francisco Neto, lá de Gurupi. Além destes novos conselheiros que foram eleitos na Assembleia, a nossa Assembleia também elegeu suplentes, que são aqueles conselheiros que ficam disponíveis para suprir as faltas ou ausências de conselheiros efetivos. Nós elegemos 4 suplentes, que são de Ananás, a irmã Maria Lúcia; de Araguaína, o pastor Josimar Rodrigues Costa; de Mira Norte, a irmã Lara Regina; e de Palmas, o pastor Joelson Souza. O nosso Conselho de Planejamento e Coordenação da Convenção trabalha com reuniões de 3 ou 4 vezes ao ano para planejar, para decidir, deliberar, avaliar, aprovar as prestações de contas que são encaminhadas pelo escritório através do seu diretor-geral.
A operacionalidade do conselho é realizada através de importantes coordenadorias de trabalho. Em todas as áreas de atuação da convenção, o conselho se subdivide em coordenadorias que trabalham tanto durante as reuniões como no interregno delas para apreciar relatórios, para aprovar os orçamentos, para fazer encaminhamento de ações necessárias, avaliar os relatórios das regionais, das organizações e mesmo do executivo, para que o conselho possa operar da melhor maneira possível todas as determinações, tanto da Assembleia, quanto as decisões que vão sendo tomadas durante as reuniões do Conselho. Graças a Deus, meus queridos irmãos, podemos dizer que para este biênio, a nossa Assembleia elegeu um excelente conselho, tanto em nível de representatividade de todas as nossas regionais, igrejas estratégicas, quanto também do nível de competência dos nossos conselheiros. Nós damos muito graças a Deus, porque neste biênio a nossa convenção está muito abençoada com o time que a nossa Assembleia elegeu para gerir a vida da convenção, abençoar as igrejas ao longo destes próximos 2 anos. Entre as coordenadorias que fazem o trabalho operacional do nosso conselho, nós podemos destacar, por exemplo, a Comissão de Finanças. É uma comissão que faz o acompanhamento, a supervisão, os encaminhamentos de tudo que faz parte da vida financeira da convenção. Nós temos a coordenadoria que trabalha o planejamento e o acompanhamento das ações das regionais e das organizações. Uma coordenadoria muito importante, bem equipada, para que as nossas regionais e organizações façam o melhor trabalho possível. E eu posso adiantar, queridos irmãos, que nós temos muita coisa boa prevista para esse próximo biênio, porque nós temos uma coordenadoria animada, interessada mesmo de promover o melhor possível o trabalho das regionais e das organizações. Além dessa coordenadoria, nós queremos destacar uma coordenadoria muito importante criada pelo Conselho na reunião atrasada, que é a coordenadoria que planeja, acompanha e faz algum nível de gestão do nosso seminário. Temos dito em ocasiões passadas que o nosso seminário neste ano passou por grandes mudanças e nós pretendemos que essas mudanças continuem, se ampliem e nós possamos comemorar mudanças muito necessárias que tragam o nosso seminário para um nível de competência, um nível de projeção, o melhor que nós pudermos produzir, inclusive com a graça e a bondade de Deus. Essa coordenadoria é uma coordenadoria muito bem representada de gente que ama a educação ministerial, a educação teológica. Nosso seminário, meus irmãos, vai passar por um grande avanço. E dentro disso, eu gostaria de deixar com os irmãos a seguinte palavra. Nós queremos participar, ajudar na formação, na capacitação dos seus vocacionados. Então nós queremos pedir a vocês, queridas igrejas, voto de confiança. Tem vocacionado na sua igreja? Manda pra gente. Nós temos um slogan que diz: se Deus chamou você, o seu lugar é conosco. Por quê? Nós queremos cumprir a missão de preparar, capacitar bem os vocacionados que Deus está levantando em nosso campo por causa das orações dos irmãos. Há ainda uma coordenadoria muito importante dentro do nosso conselho, que é a Coordenadoria de Educação Cristã. Essa coordenadoria, em parceria com a União Feminina, tem promovido eventos de grande importância em nosso campo. Por exemplo, se você prestar atenção nas nossas notícias que acontecem ao longo do ano, você vai ter informações sobre o Congresso Integrar, um congresso importantíssimo de capacitação de líderes que é promovido pela nossa Coordenadoria de Educação Cristã. E essa turma, irmãos, promete muito. São pessoas focadas em educação cristã. Para esse biênio, nós temos expectativas muito importantes, vigorosas mesmo, que vão abençoar muito as nossas igrejas nessa área de educação cristã.
Três decisões importantes que o Conselho tomou nesses dias de reunião recente também foram a aprovação do convênio para sustento do obreiro na Igreja Batista Esperança de Araguaína. Já tomou posse o pastor Charles Silveira e a nossa convenção é parceira daquele projeto de revitalização da igreja, como é parceira no sustento de vários obreiros que se espalham no nosso campo, porque a nossa missão está centrada na expansão missionária. Na reorganização das nossas equipes de trabalho dentro do Conselho, também tomamos duas decisões muito importantes na última reunião. Uma delas foi a eleição para a interinidade do pastor Rony Anderson, lá da PNL de Gurupi, para ser o executivo interino da Regional Sul. Há algum tempo essa regional estava sem executivo, mas agora o pastor Rony, que já vinha trabalhando, assumiu a interinidade como executivo daquela regional e nós estamos muito animados que a Regional Sul vai avançar muito. Além do pastor Rony, o Conselho também homologou, a pedido da juventude, o nome do pastor Matheus Guedes, da Igreja Batista Betel de Araguaína, para ser o executivo interino da Jubato. Os irmãos sabem que a nossa juventude é muito operosa, realiza eventos de grande peso, como o último congresso de jovens em Araguaína, e para o ano que vem há o plano da realização de um evento ainda maior na cidade de Conceição do Araguaia. Então o pastor Matheus Guedes e o Rony são muito bem-vindos para somar a nossa equipe. Temos a plena certeza de que pela dedicação e compromisso deles vão ser muito bênção mesmo para as nossas organizações e convenção. Além de todas essas informações muito importantes que nós estamos transmitindo aos irmãos, eu gostaria de, notícia muito quentinha, dizer que nesta manhã o Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira se reuniu e aprovou o nome do novo executivo da Junta de Missões Nacionais. Você sabe que o pastor Fernando Brandão, executivo de Missões Nacionais por muitos anos, foi eleito e já assumiu como executivo da Convenção Batista Brasileira. O Conselho da CBB aprovou o nome do pastor Fabrício Freitas para ser o novo executivo da Junta de Missões Nacionais. Pastor Fabrício é um homem de Deus, já faz parte dos quadros de Missões Nacionais como um dos gerentes de missões nacionais, então vai dar continuidade plenamente a tudo que a Junta, de maneira brilhante, já tem feito no nosso Brasil na última década, trazendo a obra missionária para um foco especial dos batistas brasileiros. Nós queremos parabenizar o pastor Fabrício, parabenizar a Junta de Missões Nacionais, porque Deus está nos abençoando com um novo tempo, mas um tempo que está seguro naquelas estruturas importantes que temos construído ao longo de mais de uma década. Finalmente, meus queridos irmãos, queridas igrejas, nós queremos deixar com todos vocês uma palavra de gratidão mais uma vez. Muito obrigado pela cooperação, pelo comprometimento, pelo envolvimento, pelo retorno, a resposta que os irmãos têm dado ao trabalho da nossa convenção. Nós agradecemos a Deus, o ano que passou foi recheado de bênçãos e nós estendemos essa gratidão aos irmãos, porque só é possível fazer o que fazemos porque vocês apoiam a convenção. Queremos mais uma vez desejar a vocês um Feliz Natal, um 2025 muito abençoado e dizer que nós continuamos firmes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Invista a sua vida, invista a vida da sua igreja na obra do Senhor e a recompensa que a palavra de Deus nos promete é certa. Deus abençoe muito a vida dos irmãos. E aquele abraço afetuoso em nome da nossa Convenção Batista do Tocantins.